Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar estudando os conceitos de aprendizado de máquina e vamos falar mais especificamente do aprendizado não supervisionado. Como a gente viu no vídeo de introdução, no aprendizado não supervisionado a gente está interessado em encontrar padrões ou relações de um conjunto de dados que não são rotulados. Então, diferentemente do aprendizado supervisionado, no qual a gente usa dados rotulados, ou seja, a gente tem a entrada e a saída, aqui não, a gente só recebe os dados e a gente quer, nesses dados, encontrar eventuais relações, eventuais propriedades. Esse tipo de aprendizado ele é muito utilizado na mineração de dados, na ciência dos dados, ou seja, eu quero receber dados e analisar, tentar extrair informações importantes a partir desses dados. As tarefas principais que a gente faz com o aprendizado não supervisionado são essas quatro aqui: o agrupamento, identificação de padrões frequentes, identificação de anomalias e redução de dimensionalidade. Primeiramente, nós vamos ver com mais detalhes o agrupamento e eu vou pedir novamente para a professora Gisele Papa apresentar esse conceito para a gente e apresentar também o algoritmo K-means, que é um dos algoritmos mais utilizados para poder fazer o agrupamento. Depois eu vou voltar e eu vou falar dessas outras três tarefas: identificação de padrões frequentes, identificação de anomalias e redução de dimensionalidade. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre agrupamento de dados, do inglês clustering, que é um outro termo bastante conhecido. Então, o que é essa coisa do agrupamento de dados? A gente tem um exemplo aqui de vários personagens do Simpson. Qual que seria o agrupamento natural desses personagens? Se você olhasse para eles e tivesse que dividir em dois grupos, como é que você faria isso? Existem várias formas de fazer isso. Uma primeira divisão seria essa que está aqui na esquerda. Eu dividiria a família Simpson, que são ali os meus 5 componentes, e os outros 4 personagens eu sei que estão de alguma forma relacionados à escola. Ou poderia fazer uma segunda divisão que é completamente diferente, separar os homens das mulheres. Então vai depender o que é importante para mim dentro de um grupo de dados que eu estou observando. Então, de alguma forma, o agrupamento de dados é uma tarefa subjetiva. O resultado que eu vou obter vai depender de que eu tenho de entrada e de uma interpretação que eu vou dar para esses grupos que vão aparecer. Então, o agrupamento de dados, a ideia é que eu vou agrupar dados por similaridade, né? Só lembrando que ele é um problema de aprendizado não supervisionado, a gente já falou isso em um vídeo anterior, mas a supervisão ela acontece quando eu tenho dados rotulados, que indicam a categoria a que o objeto pertence. Então, por exemplo, se você tivesse me dado ali o Bart Simpson e dito, olha, ele pertence à família Simpson, isso seria um dado rotulado. Agora, não é o caso aqui. A gente quer agrupar os dados, mas a gente não tem rótulos para cada grupo. Então, a gente vai fazer isso por similaridade. Só lembrando que em problemas supervisionados, então lá eu tenho exatamente qual que é o rótulo que cada exemplo pode assumir. Então, por exemplo, aí essa é a base íris, que é uma base bem tradicional, onde eu tenho 3 tipos de rótulos. E aí cada um é representado por uma cor nesse gráfico. Esse não é o tipo de problema que agrupamento trata. Agrupamento é um problema não supervisionado. Então, o que eu tenho num problema de agrupamento? A minha entrada são dados, pontos, num espaço n-dimensional, e a ideia é que a saída seja assinalar cada elemento, cada dado, a um grupo ou a um cluster. Então aqui, se a gente olhar, eu tenho ali na figura da esquerda vários pontos, e eu vou tentar agrupar esses pontos por similaridade. Então aqui fica claro, nesse caso, na figura da esquerda, que eu tenho 5 grupinhos. Mas isso nem sempre é assim tão trivial de ser feito. Tá? Qualquer algoritmo de agrupamento de dados, ele sempre vai depender de uma medida de distância ou de similaridade. Então, como eu vou agrupar os dados por similaridade, eu tenho que saber quando que um ponto é similar a outro. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem, por exemplo, a distância de 2 pontos AB. Tá? Eu posso calcular essa distância de várias formas. O jeito mais tradicional de fazer isso é usar a distância euclidiana, que eu vou olhar então o tamanho do segmento de reta que vai conectar esses 2 pontos. Mas a gente pode usar outros tipos de distância também. Então, o K-means é um dos algoritmos mais populares para a gente encontrar grupos em grupos de dados. Ele é também conhecido como K-médias, mas a maioria das vezes vocês vão escutar K-means mesmo. Então, qual que é a ideia do K-means? A primeira coisa é que ele tem que receber 2 entradas.
primeiro é o valor de K. O que é o K? É quantos grupos você quer encontrar nos dados. E o segundo é a base de dados, que são todos os pontos. Como é que ele começa? Primeiro ele escolhe K pontos aleatoriamente dessa base de dados. Esses pontos também são conhecidos como centroides. Depois o que ele vai fazer? Para cada ponto na base de dados, ele vai associá-lo ao centroide mais próximo. Então, digamos que eu tenho 2 centroides e 20 pontos, eu vou calcular a distância desses 20 pontos para os 2 centroides e vou associá-lo ao centroide mais próximo, que é o de menor distância. Aí eu vou recalcular esses centroides e eu vou verificar se depois de recalcular esses centroides, algum ponto vai mudar de grupo. Se ele mudar de grupo, então eu tenho que fazer uma nova associação dos pontos a cada centroide, recalcular os centroides e continuar esse processo iterativamente. Senão, eu vou retornar os K grupos gerados. Então, só para a gente ilustrar como que isso funciona, vamos pegar essa base de dados aqui. Então, cada xzinho é um ponto, eu estou em 2 dimensões. E essas bolinhas pretas são os meus centroides que eu escolhi aleatoriamente. Então, o meu K é igual a 2, eu tenho 2 bolinhas que são 2 centroides. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa é eu vou associar cada ponto ao centroide mais próximo. Então, eu tenho que calcular a distância de cada um desses xizinhos para as 2 bolinhas pretas. Aí eu associo ele à bolinha que está mais perto dele. Nesse primeiro passo, vejam aí que eu criei 2 grupos, né? Tem um aí, o superior, que está em vermelho, e o inferior, que está em azul. E aí, esses são meus 2 primeiros grupos. Só que aí, eu vou mudar o centroide de lugar. Quando eu mudar o centroide de lugar, veja ali que no passo 2, agora, por exemplo, o centroide inferior, que é o da parte azul, ele está bem mais abaixo do que ele estava antes. E com isso eu vou acabar mudando alguns pontos de grupo. Então eu digo que o algoritmo não convergiu, ele não chegou no fim. Então eu vou para um terceiro passo. O que eu faço nesse terceiro passo? Agora eu associei novamente os pontos, que são os xizinhos, a um novo centroide. E vejo que eu vou mudando ali a forma da minha reta. Eu vou mudando como que esses grupos são vistos. Tá? É importante só falar aqui que quando eu falo que eu vou calcular um novo centroide, na verdade o centroide é o ponto médio do grupo. Né? Então eu tenho uma representação para aquele grupo e de acordo com esse centroide eu quero saber aonde que os outros pontos da base de dados vão ficar. Bom, uma das coisas mais importantes no K-means é escolher um número de grupos, né? Isso é uma entrada para o algoritmo. Lembrando que quanto maior o número de grupos, né, os membros de um mesmo grupo se tornam mais similares e os grupos vizinhos também se tornam menos distintos. Ao extremo, cada ponto poderia ser um grupo, mas isso não é muito útil para a gente. Então, existe um compromisso. O K ele tem que ser autossuficiente para eu conseguir extrair padrões dos dados, mas ao mesmo tempo ele tem que ser pequeno o suficiente para eu ter grupos distintos. Então, existem algumas formas de determinar o K. A gente vai falar de um desses métodos, que é o método baseado nas silhuetas médias. O que é a silhueta? É uma medida que mede o quão similar um ponto é ao seu grupo, é uma medida de coesão, quando comparado com outros grupos, que é uma medida de separabilidade. Então, ela leva essas duas coisas em conta. O que a gente faz? Quando a gente roda esse método das silhuetas médias, a gente vai pegar um intervalo de K, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai rodar o algoritmo para todos esses Ks. Vai plotar o valor da silhueta média, e aí o melhor valor de K vai ser aquele que tiver a silhueta máxima. Tá? Então, a silhueta ela pode ser interpretada de 3 formas. Quanto mais próximo de 1 ela tiver, é porque o ponto está no grupo correto. Quanto mais próximo de 0, quer dizer que tem um ponto entre 2 grupos, então não está bem definido. Se ela tiver um valor negativo, o grupo definitivamente está no grupo errado. O ponto está no grupo errado. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma curva para diferentes valores de K, variando ali de 1 a 5, e eu tenho essa medida de silhueta. Veja ali que o ponto máximo é no K igual a 3. Então, para esse caso desses pontos, o K igual a 3 seria o ideal. Obviamente que o número de grupos K ele vai depender muito da base de dados e dos pontos que eu tiver. Bom, e como é que eu sei se um grupo que eu gerei, ele é bom ou não? Toda vez que a gente tem um método não supervisionado, avaliar o resultado desse método é sempre um desafio. Mas existem algumas maneiras de eu estimar essa qualidade.
A forma mais simples é medindo homogeneidade de pontos dentro de um grupo e separação entre grupos. Então, na verdade, a gente quer o quê? Que a média das distâncias dentro de um mesmo grupo seja baixa e a média das distâncias entre os grupos seja o mais alto possível. Então, se eu tenho uma medida de distância, eu consigo, de certa forma, avaliar. Lembrando que esses métodos, tipo o K-means, ele tem algumas limitações. Primeiro é que um ponto pode ser associado só a um grupo, embora existam outros métodos que permitam que um ponto seja associado a mais de um grupo. E ele assume que o formato do grupo é esférico. Então, dependendo de como seus dados estão espalhados no espaço, ele não vai conseguir separar. Mesmo com essas limitações, a simplicidade desse método faz com que normalmente ele seja sempre o primeiro a ser testado para gerar grupos. E aí, dependendo dos resultados, a gente vai para métodos mais sofisticados. Bom, agora que a gente já entendeu como é que funciona a tarefa de agrupamento e viu o algoritmo K-means, vamos ver rapidamente essas 3 outras tarefas, começando pela identificação de padrões frequentes. Na identificação de padrões frequentes, o que a gente quer? Encontrar em um conjunto de dados padrões de interesse que vão ocorrer frequentemente, né, como o próprio nome já diz. Por exemplo, né, se eu tenho o log de todas as transações do caixa de um supermercado e eu quero identificar produtos que são comprados em conjunto, por exemplo, café e leite são comprados em conjunto. Para que isso? Para, por exemplo, colocar eles em prateleiras perto. Se eu sei que todo mundo que compra café também compra leite, se eu colocar esses produtos perto, eu vou estar facilitando a vida do cliente. Então, é esse tipo de análise que a gente consegue fazer identificando esses padrões. E a principal técnica que é utilizada para a identificação de padrões frequentes são as regras de associação. Nas regras de associação, nós vamos encontrar padrões, relações entre dados que aparecem frequentemente no conjunto de dados. Então, por exemplo, toda vez X é o meu leite, Y é o café, e toda vez que eu encontro leite, eu também encontro café. Né? E aí eu vou ter métricas para poder falar que vão fazer a análise de quantas vezes essas regras acontecem dentro do total de regras, por exemplo. Então, o suporte é exatamente isso. Quantas vezes café e leite aparecem em todas as transações que eu tenho no meu banco de dados. Já a confidência, o confidence, é quantas vezes o café e o leite aparecem dentre todas as transações onde café aparece. E por aí vai. Eu tenho várias técnicas e com isso eu consigo gerar as regras de associação que são mais relevantes para encontrar os padrões nesse conjunto de dados. E é interessante que esse tipo de técnica é muito utilizada nos diversos sistemas de recomendação que a gente tem. Então, por exemplo, na Amazon, quando a Amazon te indica que um determinado livro é interessante, dado que você já leu tal, tal e tal livro, isso pode vir a partir da regra de associação, a partir da identificação de padrões frequentes que a gente tem nos dados. Da mesma forma, a recomendação de filmes no Netflix ou a recomendação de músicas no Spotify. Todos eles, de alguma forma, estão encontrando padrões nos seus dados e tentando te sugerir quais são os melhores dados, quais são as melhores indicações frente a esses dados que ele já obteve de você. Para exemplificar, eu vou mostrar um sistema de recomendação diferente que a gente implementou. Esse aqui foi o trabalho de mestrado do Lucas Rank, e a ideia dele era fazer a recomendação de heróis no jogo Dota 2. Eu não sei se vocês já jogaram o jogo Dota 2, mas eu tenho uma grande quantidade de heróis, tá? E em cada partida eu tenho que selecionar 5 desses heróis. Então a ideia do trabalho é que, observando quais as suas escolhas e as escolhas do adversário, eu pudesse indicar quais os outros heróis que são mais interessantes para você escolher. Tá? Então, para isso, a partir de milhares de jogos que a gente tem armazenado na plataforma Steam, a gente criou regras de associação para identificar os conjuntos de heróis mais frequentemente escolhidos em times vencedores. Né? Então, a gente criava essas regras de associação e, com isso, a gente conseguia selecionar e identificar esses padrões que ocorriam mais frequentemente. Ou seja, nos times vencedores, esse é o conjunto um determinado conjunto de heróis é o que aparece mais frequentemente. Depois, com base nessas regras de associação, a gente criou um sistema de recomendação de heróis. Que é exatamente isso, ou seja, a partir do time que você está montando e a partir do time que seu adversário está montando, ele vai te recomendando quais heróis você pode colocar no seu time. Então, esses aqui são 5 heróis recomendados com base nos heróis que você já tem, e esse aqui são 5 outros heróis recomendados com base nos heróis que o seu inimigo está selecionando, tá? Que seu adversário está selecionando.
Além disso, né, já que a gente está falando de aprendizado de máquina, nesse trabalho a gente também implementou um classificador baseado em redes neurais para prever o resultado do jogo. Sem entrar em muitos detalhes, a gente tinha aqui nosso classificador que recebia como entrada os heróis que você selecionou e os heróis que o seu adversário selecionou e fornecia como resultado o resultado da partida, se você ganhou ou se você perdeu. E a gente fazendo esse treinamento, a gente conseguiu uma acurácia de aproximadamente 89% de acerto nas previsões, o que é bastante interessante. Né? Quem quiser saber mais detalhes desse trabalho, tem tanto a dissertação do Lucas, quanto esse artigo aqui que foi publicado na IDE. Uma outra tarefa comum do aprendizado não supervisionado é a identificação de anomalias. O que é a identificação de anomalias? É basicamente a identificação de itens ou eventos que diferem do padrão num conjunto grande de dados. Né, que, ilustrativamente, a gente tem essa figura. Por exemplo, todos os peixes estão nadando aqui para a esquerda e eu tenho um peixe, um único peixe que está nadando para a direita. Então, de certa forma, esse peixe aqui está diferindo, tá, da maioria dos outros peixes. Tem alguma coisa incomum nesse dado. Tá? Não posso falar que está errado, mas é incomum eu ter um peixe nadando para a direita enquanto está todo mundo para a esquerda. Né? Ou, de maneira mais formal, eu tenho aqui, por exemplo, uma regressão onde esses dados aqui seguem esse modelo de regressão que eu criei, mas eu tenho esse único dado que está fora desse modelo. Né? A anomalia em inglês a gente chama de outlier, então esse dado é exatamente um outlier para esse modelo. Da mesma forma, para essa regressão aqui, né, que eu tenho para esses dados aqui, esse dado único aqui não segue esse modelo. Então ele também é um outlier, é uma anomalia nesse conjunto de dados. E esse tipo de técnica é muito utilizado em detecção de fraudes, das mais diferentes fraudes. Por exemplo, transações bancárias suspeitas, acesso indevido a sistemas, entre outros. Um exemplo interessante que já aconteceu comigo é minhas transações de cartão de crédito, por exemplo. Normalmente, todas as minhas transações de cartão de crédito são feitas aqui no Brasil. Então, de repente, se aparece no meio das minhas transações de cartão de crédito uma transação de crédito feita lá em Hong Kong, por exemplo, o sistema de monitoramento do cartão de crédito vai gerar um alerta. Por que ontem o Luiz fez uma compra aqui no Brasil e agora ele está fazendo uma compra lá em Hong Kong? Então, isso já aconteceu. Na verdade, eu estava fazendo uma compra que era uma inscrição no congresso lá em Hong Kong, só que o modelo de inscrição não era uma coisa online, eles tinham que... Eu passava os dados do meu cartão, eles digitavam no cartão, então fisicamente parecia que eu estava lá em Hong Kong fazendo a compra, tá? Mas no caso, então, o sistema de segurança do cartão de crédito me ligou falando, tá tendo uma transação aqui estranha. Eu autorizei a transação porque era eu mesmo que estava fazendo. Mas foi exatamente isso, ou seja, foi identificado no meio de todas as minhas transações de cartão de crédito que seguiam um determinado padrão, em termos de localização, uma transação que não seguia aquele padrão. Então, isso gerou um alerta que o pessoal tentou identificar gerou um alerta que foi inicialmente identificado como uma fraude. Por fim, uma última tarefa do aprendizado não supervisionado é a redução de dimensionalidade. O que a gente quer com a redução de dimensionalidade? É transformar os dados numa representação com menos dimensões, mas que essa representação mantenha as propriedades importantes da representação inicial. Então, eu tento fugir do curse of dimensionality, que a gente mencionou, que é o problema que a gente tem quando a gente tem uma grande quantidade de dados e dados multidimensionais. Então, a gente tenta simplificar os nossos dados para depois encontrar as relações desses dados. Então, muitas vezes, a redução de dimensionalidade é utilizada como uma ferramenta acessória para os outros métodos que a gente viu, para agrupamento ou para identificação de anomalias, por exemplo. Entre os exemplos de técnicas para redução de dimensionalidade, eu tenho o PCA, que talvez é a principal técnica de redução de dimensionalidade, que é Principal Component Analysis, que é exatamente essas figuras que a gente está vendo aqui. Então, se eu tenho essa grande quantidade de dados aqui, eu vou encontrar as componentes principais, como se eu aproximasse esses dados através de uma elipse, e os eixos dessa elipse vão ser meus componentes principais, que eu computo através dos autovetores e autovalores, tem todas as técnicas para computar o PCA. Então, com isso, em vez de eu trabalhar com essa grande quantidade de dados, eu vou trabalhar com esses dois componentes que vão representar as propriedades desses dados. Eu vou poder utilizar isso em diferentes situações onde eu quero fazer uma análise mais cuidadosa desses dados, sem ter que lidar com essa grande quantidade de dados que é apresentada aqui. Então, eu estou fazendo exatamente uma redução dessa quantidade imensa para as duas componentes principais desses dados.
E existem outras técnicas, como os autoencoders, entre outras. Para finalizar, vamos ver um exemplo onde a gente usa uma técnica de redução de dimensionalidade em conjunto com uma técnica de agrupamento. Nesse problema específico, sem entrar muito em detalhe, a gente tem diferentes algoritmos para poder fazer o draft em jogos de cartas colecionáveis. Os jogos de cartas colecionáveis, como Magic, por exemplo, a ideia é que a gente tem algoritmos que vão montar os baralhos que os jogadores vão utilizar para poder fazer a batalha. Então a gente desenvolveu diversos algoritmos e a gente quer comparar quais são os algoritmos mais parecidos com o outro. Só que o resultado de cada algoritmo são 600 mil dados com os conjuntos de cartas que são selecionados em diferentes experimentos. Então a primeira coisa que a gente fez foi reduzir a dimensionalidade usando PCA. Então para cada algoritmo, em vez de 600 mil dados, eu vou ter 3 componentes específicas, tá? Utilizando as técnicas do PCA. E depois eu consigo fazer um agrupamento desses algoritmos usando caminhos, no caso aqui usando K igual a 5. Então aqui a gente consegue visualizar os algoritmos onde eles se situam de acordo com esses 3 componentes. Então cada eixo aqui, x, y, z, é uma das componentes, e o valor que eu obtenho para cada algoritmo, depois eu consigo clusterizar. Então tem um cluster aqui que são esses algoritmos marcados de azul, outro cluster que são os algoritmos aqui de vermelho, os 2 verdes aqui, os 2 amarelos, e por fim o aleatório, que é bastante diferente. Então com isso a gente consegue ver que esses 3 algoritmos, eles são semelhantes. E isso é interessante porque são algoritmos que usam uma técnica de batalha parecida. Já esses algoritmos são algoritmos que usam outra técnica de batalha. Aqui são algoritmos que vieram da literatura, que são mais simples, esses outros 2 aqui são mais complexos, e o aleatório. Então a gente viu que a gente consegue, reduzindo essa dimensionalidade e utilizando o agrupamento, fazendo caminhos, eu consigo visualmente ver qual algoritmo é mais próximo de outro algoritmo e entender exatamente essas relações que seriam difíceis de perceber só analisando 600 mil dados. Então, com isso, eu consigo ficar livre do curse of dimensionality, ou seja, eu consigo reduzir essa dimensionalidade para valores que são tratáveis, e eu consigo depois utilizar o caminhos para poder manipular esses dados. Esse trabalho faz parte da dissertação de mestrado do Ronaldo Tavares e foi publicado no SB Games. Então, para quem quiser saber mais detalhes sobre esse trabalho, pode acessar esse artigo aqui, que na verdade vai ser publicado em breve agora no SB Games de 2020.